Amém, queridos. Quem trouxe a Bíblia aí? Queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus, no capítulo 16. E como hoje é uma quarta-feira à noite, existe uma tendência a todo mundo estar com sono, eu queria que você ficasse de pé. Vamos ser daqueles crentes bem arcaicos assim, vamos ler a palavra de pé, amém? Eita, larabachore. Reverência. Hoje eu estou abrindo os textos na nova versão transformadora, tá? Então, se você puder colocar na nova versão transformadora, é Mateus 16, 24. E diz assim: Amém aí ou tá misericórdia, gente? Vocês acharam? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Eu estou lendo na versão certa. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que diria o homem em troca de sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no coração, assim, e pedisse ao Senhor para falar contigo essa noite. Sabe, eu de Rebeca não tenho nenhuma palavra assim de mim para te dar. Mas a palavra do Senhor foi colocada em mim. E eu prossigo tentando vivê-la. Eu prossigo tentando fazer essa verdade ser a minha verdade. Por isso, coloca a sua mão no coração assim e diz: Senhor, eis aqui uma terra fértil. Fala comigo. Abre os meus olhos. Que a sua palavra seja colírio para os meus olhos. Refina o ouro, Senhor, na minha vida. Refina, Senhor, o ouro aqui dentro dessa igreja, Pai. Queima a palha aqui no nosso meio, Senhor. Nos faz, Pai, amadurecer como cristãos, Senhor. Sermos, Pai, mais profundos na Tua palavra e no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, ter prazer na Tua lei. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Tenha misericórdia da minha vida aqui, Senhor. E fala, Pai, o que o Senhor quer falar a esse povo, Pai. A quem vai escutar pela internet. Que eu sei que por anos ainda vai ficar essa palavra na internet. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Eu tinha preparado uma palavra para 15 dias, mais ou menos, atrás, que não tinha nada a ver com isso. Foi naquele dia que foi desmarcado o culto, por causa de uma grande chuva. E eu ia dar essa outra palavra hoje. Porém, já sabe, né? Mas ontem à noite, quando eu estava lá assim pensando e meditando, o Senhor falou tanta coisa comigo e não tinha nada a ver com aquela outra palavra que eu ia falar. Então vai ficar para uma próxima vez. A palavra era sobre equibalo. O Pedro perguntou: você vai pregar sobre o quê? Eu vou pregar sobre equibalo. Aí ele: quem? Vai ficar para a próxima vez, querido. Só para aguçar a sua curiosidade para uma próxima vez. Mas ontem, antes de me deitar, eu fiquei pensando e meditando sobre a trajetória de grandes homens de Deus na Bíblia. E eu estava pensando acerca de promessas. Quem aqui tem promessa? Tem? E a promessa que o Senhor deu na sua vida já se realizou? Ou ainda não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai atrás dessa promessa na sua vida? Você corre atrás? Você corre atrás da promessa? Pode responder sim, não. Muitos de nós corremos atrás da promessa. A questão é que eu vou te trazer à memória alguns homens aqui.
Esse primeiro homem era José. Diz assim Gênesis 37, no verso 4. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles os odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. Melhor baixar um pouco o retorno aqui, tá? Dando uma microfonia. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-o a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o seu sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e os seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas o seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Curioso que José era um garoto inocente, não é mesmo? Mas o Senhor tinha dado para ele um sonho, em que os irmãos, ele seria governador sobre os irmãos. E depois o Senhor deu para ele um segundo sonho que confirmava o primeiro. Deixa eu te falar alguma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. O Senhor já te falou a mesma coisa mais de uma vez? Sim? A primeira foi quando ele te deu a primeira orientação. A segunda vez foi a confirmação. Agora, se ele começar a te dar a terceira, a quarta, a quinta vez, como é no meu caso, é porque você não está obedecendo, querido. Então, eu estou aqui sozinha no barco? Ou Deus já falou umas 5 vezes a mesma coisa com você? E é exatamente por isso que eu estava me pegando e falando assim, cara, como é que eu vou obedecer? Porque no meu caso, o Senhor não me deu um caminho das pedras. Não sei. Talvez nessa pregação de hoje eu vá entender um pouco melhor, inclusive para a minha vida também. E o fato é que, o que aconteceu logo depois que José recebeu a promessa de Deus? Recebeu o que iria acontecer no futuro dele. O que aconteceu, queridos? Ele se tornou escravo. Muitas vezes na nossa vida a gente está falando assim, não, então, já que eu vou me tornar governador, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar, né? Eu vou estudar política, não sei. E eu vou buscar ser grande, eu vou buscar ser o governador, eu vou buscar ser o cara, porque essa foi a promessa que o Senhor me deu. Talvez Deus te fale assim, olha, eu vou te mandar para um povo de olho puxado. E aí você já começa a ver passagem aérea, passaporte, não sei o quê, porque você vai para a China, evangelizar lá, num país comunista. Ou talvez você vá para a Coreia do Norte, que eu e o Pedro, a gente ficou lá, passamos alguns dias, aí, algum tempo, aprendendo sobre a Coreia do Norte, e vou te contar, eu chorei porque como que aquele povo é fechado e aquele povo sofre. Enfim, mas o fato é que a gente tem a tendência a querer se preparar, não é mesmo? Isso não é errado, isso é algo que nós devemos fazer mesmo. O Senhor te deu uma orientação, então você vai se preparar para aquilo. Porém, a gente vê fatos acontecendo na nossa vida que, muitas vezes, no nosso entendimento humano, elas estão dizendo o contrário do cumprimento da promessa. José, você vai ser governador, mas o primeiro passo para ele, no caminho, na trajetória dele ser governador, é ser escravo. Talvez José pensasse assim, caraca, eu estou sendo escravo, nossa, nada a ver, essa promessa nunca vai se cumprir. Foram meus próprios irmãos, eu nunca vou governar sobre eles nem são submissos a mim.
né? E a gente começa a pensar assim e trazer a nossa razão humana. E a gente vê que o início das coisas no nosso caminho não tem nada a ver com a promessa que Deus falou. E a gente se frustra. E aí a gente muitas vezes deixa de crer que o Senhor disse. E é por isso que Deus vem e fala de novo, pá. E fala de novo, pá. Aí a gente erra no caminho e Deus se esqueceu. Irmãos, já foram 3 palavras para mim, só de que Deus não se esqueceu. Deus não desistiu. Porque muitas vezes eu falei, eu errei o caminho, então eu perdi aquilo. E aí Deus me confirmou mais uma vez, Deus me confirmou mais uma vez. E Ele tem confirmado há 15 anos a mesma coisa na minha vida. Eu estou nessa busca, irmã. Se você puder me ajudar, depois a gente senta e conversa. Existe mais um outro exemplo que eu queria dar aqui nessa noite, acerca de Daniel. A palavra diz que Daniel era um homem nobre, ele era estudado de Israel, ele tinha boa aparência, assim como seus amigos. Mas quando Nabucodonosor sitiou a cidade de Judá, ele separou homens de boa aparência, inteligentes, estudados, para o quê? Para ensinar a cultura deles, ensinar a cultura dos caldeus para eles. Então pensa, eu imagino que Daniel tinha sonhos também, tinha promessas também. Ele devia ser alguém muito de Deus, não é mesmo? Porque a trajetória dele mostra que ele era alguém firme em Deus. Agora pensa, eu sou tão firme em Deus, mas de repente eu fui levado como escravo. Os caras estão tentando ensinar a cultura deles para mim. Eu que tenho aqui minha cultura firme, forte. Eles estão tentando implantar um mundo em mim. E eles ainda me colocaram para servir um rei mundano. Um rei que adora outros deuses. Fala ou não fala? Se você muitas vezes está no emprego e fala assim, cara, essa chefe aqui ela é muito mundana, porque ela segue uma religião tal, YXZ. Não queria ficar falando de nenhuma religião aqui. Mas ela segue um Deus que não é o meu. Ou ela é muito mundana, ela vai para as baladas e eu estou aqui servindo ela. Irmão, você estava exatamente aqui, ó, como Daniel. Só que a sua vontade é que se você quiser sair do seu emprego, você sai. Daniel, ele era escravo. Então, muitas vezes, imagino que Daniel possa ter pensado assim, pô, Deus me abandonou. Ou aqueles sonhos que eu tinha, eles nunca vão se realizar. E eu fiquei assim, tentando buscar alguém na Bíblia em que não tivesse uma trajetória, um início de trajetória totalmente o oposto da onde a pessoa ia chegar. Jesus, o nosso grande rei, você vai ser rei sobre os judeus. Ele entrou numa jumentinha. Ele foi crucificado. E olha que os judeus que seguiam ele, os que se converteram, eles achavam que Jesus seria rei em terra. Então eles podem ter sido totalmente frustrados, inclusive quando Jesus morreu. E agora? E agora? Talvez possam ter entendido, eu acredito que tenham entendido quando ele ressuscitou. Ah, entendi, não é para agora, olha só. Não é mesmo? A gente vê a história de Jonas. Jonas vai lá evangelizar. Qual que foi o início da trajetória? Foi engolido por uma baleia. Então a gente vê todos os nossos pais da fé, Abraão e todos os outros que a gente vê no decorrer da Bíblia, o início da trajetória não necessariamente aponta para os nossos olhos o cumprimento da promessa. Porque os nossos olhos são muito limitados. E como eu disse, muitas vezes a gente tem o nosso trabalho secular, a nossa vida, e a gente acha que a gente está vivendo uma vida que não está de acordo com a promessa do Senhor, ou de acordo com o que o Senhor viveria. Porque, eu só trabalho, eu acordo, eu fico aqui, eu cuido dos meus filhos em casa. O que eu estou fazendo pelo reino? Né? Então a gente pensa assim, o nosso trabalho secular, ou o que fazemos, não é servir ao Senhor. Mas eu vou te falar, querido, servir ao Senhor não tem nada a ver com onde você está,
ou para quem você trabalha, e sim em quem Deus está te tornando. Diz lá em Colossenses 3:23, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Eu escutei hoje uma palavra do Brunão do Morada. Eu confesso que eu nunca tinha escutado uma pregação dele. E eu parei na palavra assim, no minuto 7. Aí eu voltei. Aí eu dei play de novo. Aí eu escutei até o 9, aí eu falei, pausei. Eu falei, caraca, pera. Aí eu voltei até o 7. Aí eu escutei até o 9:30. Aí eu, mano. Aí eu pausei e voltei. Eu fiz isso umas 10 vezes. Eu demorei meia hora para sair daqueles 3 minutos. Isso nunca tinha acontecido comigo quando eu estava escutando uma palavra dessa. Mas aquilo foi tão resposta de oração para mim. Foi tão resposta para mim. Que eu falei, meu Deus do céu. E assim, às vezes para você pode ser simples, querido. Mas para mim foi uma grande revelação. Ele disse assim que... Ele começou a pregação perguntando, quem tem promessa? E olha que quando eu comecei a escutar, a pregação não tinha nada a ver com isso, foi só aquele início mesmo. Na verdade tinha, mas enfim. E aí ele fala, a promessa não é algo que a gente pode correr atrás. Ela simplesmente acontece. O que a gente pode fazer é andar no caminho proposto. Porque quando Deus te promete, Ele não te promete para você começar a correr atrás da promessa. Ele te promete para que quando você estiver no caminho, em algum momento difícil estiver acontecendo, você fala assim, não, eu me lembro da promessa. As coisas vão chegar até lá. Às vezes possa ser difícil, mesmo que eu possa estar sendo escravo, mesmo que a cultura do mundo esteja tentando se enfiar dentro de mim, eu não vou me corromper porque eu sei da promessa. Então a promessa é algo que te serve para te dar esperança, não para você correr atrás. João 14, do verso 5 ao 7, diz assim, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante, vocês vão conhecer e ver o Pai. O Senhor diz assim, eu sou o caminho. Cara, mas se Jesus é o caminho, como eu vou saber então o que fazer, quando fazer e como fazer? E aí, Rê, que eu me pego há anos, falando assim, tá, Deus falou isso, agora eu preciso saber quem é, onde que é, em que momento que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. E muitas vezes eu não tive essas respostas, e eu acredito que eu não sou a única aqui, eu sou. Deus te fala alguma coisa... Eu vou dar o meu exemplo mesmo, porque eu estou meio sem criatividade. Deus disse assim, eu vou te mandar para um povo rebelde e obstinado. Um povo que não tem uma língua obscura que você não possa entender. Muitos deles não vão te escutar. Mas é para você ir, e não é para você ter medo deles. Essa foi a primeira vez que Deus me falou, e aí tiveram mais coisas, e eu falei, amém. Isso, o povo, né? Ele é obstinado, o povo, e não vão me escutar. Que chato, essa parte da promessa não gostei. Mas estamos aí, né? Eu estou na busca há 15 anos de saber quem é esse povo. O Senhor já confirmou essa palavra tantas vezes na minha vida. Até no dia que vocês viram o César. Aqui ele orou por mim e ele me deu a mesma palavra. E aí tá, Deus, eu preciso entender qual é o início do trajeto, qual que é o caminho, para onde eu vou. E o Senhor gritou hoje no meu ouvido, dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E querido, o Senhor diz isso para você, Ele é o caminho. Mesmo que você não entenda aonde essa promessa vai chegar, que momento da sua vida as coisas vão acontecer. Não existem outros caminhos. Eu confesso que desde o início do ano, eu fiz muitas pesquisas tentando fazer um quebra-cabeça da minha vida para tentar achar essa nação, esse povo. E o Senhor falando comigo assim,
eu sou o caminho. Aí eu procuro na internet, Paranauê lá, a pesquisa é muito louca. E eu lá, e não sei o que, nossa, eu vou descobrindo uma pecinha do quebra-cabeça e vou juntando. E o Senhor, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. E muitas vezes a gente entender como que seguir esse caminho pode ser difícil. Diz assim em João 14, no verso 12, que foi a continuação desse texto. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. E diz no verso 15, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E diz no verso 21 do mesmo capítulo, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Eu queria que você falasse comigo assim, e me revelarei a cada um deles. Quem que está falando isso? Jesus, que é o... Então, fala assim comigo, o caminho se revelará a cada um deles, à medida que eles aceitarem os mandamentos e obedecerem. Você está entendendo? Muitas vezes a gente acha que a gente vai encontrar o caminho, o trajeto em coisas, mas não, a gente precisa, o caminho, ele aponta para algum lugar. Você vê Cristo e você segue. Cara, se você está vou te dar um exemplo, você está na internet, e aí você vê Cristo num vídeo, você vai naquilo ali. E às vezes aquilo te deu uma pulga atrás da orelha, não sei o que, de algum outro assunto. Vai, cara. Cristo está te levando. Cristo está te empurrando para coisas que Ele quer te mostrar. Tá entendendo? Quando a gente entende que Cristo é o caminho, a gente entende que quando a gente obedece os mandamentos dEle e a gente ama Ele de todo o nosso coração, Ele vai se revelar a nós. Mas agora, queridos, eu queria entrar num assunto um pouco mais delicado. E eu vou te falar que você não vai gostar do que eu vou falar aqui. Porque muitas vezes a palavra do Senhor, ela é dura. E olha, eu nem anotei o texto aqui, mas abre aí para mim, por favor, Lucas 14. A palavra diz assim que aquele que tiver amor à própria vida, ele a perderá. Mas aquele que perder a vida por amor dele, ele a achará. Vê que versículo que está aí, é mais para o meio de Lucas 14. 11. E além de eu ter dormido pensando nesses assuntos, eu tive um sonho essa noite. E nesse sonho eu estava num evento missionário na África. E lá na África eu continuava buscando as mesmas respostas para a minha vida. E aí teve um momento lá de ministração e eu levantei minhas mãos assim, em posição de receber, e fiquei assim. De repente aparece o Isaías Saad no meio do povo. E o Isaías, ele era meu amigo antes dele ser famoso. Depois eu não consegui mais conversar com ele, depois que ele ficou famoso. E aí ele chegava assim, Rê, eu tenho 3 palavras para você. Eu tenho 3 palavras da parte de Deus para você. Aí ele, primeiro eu quero te abençoar no nome de Jesus, e deu aquela bênção apostólica. Mas ele diz assim, eu percebi, isso é algo muito particular, viu, queridos? E eu peço que vocês não me julguem, tá? E eu percebi, eu observei que não existe um anel de Jesus no seu dedo. Aí eu parava assim minha mão, olhava, via a minha aliança.
E aí eu olhava umas outras mãos, assim, não identificava muitos rostos, mas existiam várias mãos e tinha um anel escrito Jesus nas mãos. E aí eu ficava meio... Ué... Tipo... posso comprar. Aí ele me pergunta assim... Quanto o evangelho vale para você? Lembra que eu falei que ele tinha 3 palavras? Aí o Lucas chorou, eu acordei. Então eu não recebi as outras 2. Mas aí quando eu acordei e falei, quanto o evangelho vale para mim? E a primeira coisa que me veio na cabeça acerca do anel, é um anel de aliança. Isso aqui é uma aliança de um casamento, certo? Ela é totalmente baseada no quê? No amor e no relacionamento. Não é mesmo? Alguém aqui, todo mundo aqui é casado? Tirando quem é criança? Não é, mas já foi, mas já namorou também. Fala uma coisa, tem algum dia que você passa sem falar com o seu esposo? Não, né? Para mim é muito impossível isso. E aí o Senhor me fez olhar para a minha aliança e me imaginar que essa aliança era a minha aliança com Cristo. E muitas vezes a gente pensa assim, cara, eu tenho um relacionamento com Cristo. Falo dia com Ele. Meia hora por dia. E é isso. Mas quando o Senhor diz aí, abre lá Lucas, irmão, até agora não achou? Estou esperando, estou abrir aqui, falando das coisas aqui. Lucas 14. E quando você pensa que o Senhor te pede assim, aquele que não puder deixar pai e mãe, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não renunciar a tudo que tem, ele não é digno de ser o meu discípulo. E aquilo começou a entrar em mim e eu falei assim, caraca, eu tenho que renunciar ainda a muitas coisas. Muitas coisas. Porque no vocabulário a gente fala que o Senhor é a nossa prioridade, Ele está acima de todas as coisas. Mas as nossas atitudes, querido, falam muito mais do que as nossas palavras. Quando a gente passa dias e dias sem falar com Jesus, ou a gente fala com Jesus nos dias de igreja, você vai me dizer que Ele é o Senhor da sua vida? Que você é casado com Ele? Que você tem um anel de Jesus? Pô, então vocês estão brigados, cara. Vocês estão precisando fazer gabinete. Porque esse casal não conversa. E um casal que não conversa, ele não tem intimidade. Um casal que não tem intimidade, ele não produz filho. Ele não gera fruto. E o Senhor nesse sonho me chamou uma vez mais a eu ter um relacionamento profundo com Ele. Um relacionamento mais íntimo do que o relacionamento que eu tenho com meu marido, por exemplo. Que hoje é o relacionamento de maior intimidade que eu possuo. Quem está comigo? Achou aí, querido? Então acho que é Marcos mesmo. É o próprio que eu li no início. É Marcos. Só que não. Abre no Mateus 16, a partir do 24. Tá, vamos nesse aí, ó. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Vai passando. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Põe na versão de Mateus 16,
24, 25, 26, que foi o que a gente leu no início. Bem a partir do... Vai, daí. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para um pouquinho aí. Você percebe que quando Jesus falou isso, ninguém nem sabia nada sobre a cruz, não é mesmo? Vocês já pararam para pensar nisso? O Senhor já estava falando da cruz, sem antes ter passado por ela. Imagino que as pessoas sequer tiveram um entendimento do que era pegar a sua cruz e seguir a Cristo. E depois que imagino que essas pessoas viram Jesus morrendo na cruz, eles falaram assim: era isso que ele estava falando. E além de ser isso que ele estava falando, ele está falando que esse é o nosso caminho também. Porque ele fala assim: não pegue a minha cruz e tome para você, ele pegue a sua cruz. Sabe aquele louvor do Diante do Trono? Ainda existe uma cruz para você carregar. Eu não lembro direito o louvor. Mas existe uma cruz que é sua e não é a cruz de Cristo. E aí pouco se fala isso na igreja, porque essa é uma palavra dura, querido. E continua no verso 24, 25. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará a cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Deixa eu continuar. Não é esse também. Mas aí ele fala, é o texto que ele fala acerca de quem vai construir uma obra e não calcular a obra antes. Procura aí, Shell, para mim. E quando eu acordei, queridos, eu fiquei pensando nessa questão do anel e nessa questão da aliança e nessa pergunta: o quanto o evangelho te vale? E o que me veio na cabeça foi uma frase que eu já escutei, ou seja, quanto o evangelho te custa? E que diz, e essa frase diz assim: o evangelho vai te custar tudo. E aí eu coloquei no Google hoje e me veio um vídeo que eu já tinha assistido, que por sua vez eu tinha achado muito pesado esse vídeo. É do Steve Lawson, se não me engano o nome dele é assim. E ele fala justamente esse capítulo. E ele diz assim: o Senhor, Ele não está te pedindo o seu dízimo. Ele não está te pedindo uma parte do seu dinheiro. Ele está pedindo tudo que você é. Porque esse texto diz que aquele que não der tudo de si, ele não é digno de ser o seu discípulo. Aquele que não consegue dar tchau para pai e mãe para seguir a Cristo, ele não é digno de ser discípulo de Cristo. Aquele que é muito apegado ao seu emprego, querido, você não é digno de ser discípulo de Cristo. A mudança que Cristo espera de nós não é uma mudança de uma água para uma água com gás. É uma mudança da água para o vinho. É isso que Ele te transforma. Antes você servia para matar a sede, agora você serve para embriagar. Você entende? Agora você é o óleo da alegria. Então não adianta você tentar ficar matando sede, porque você não consegue mais. O Senhor te transformou de uma coisa que você era para uma coisa totalmente diferente. Então, enquanto a gente não entender que esses são os mandamentos do Senhor, ame ao Senhor acima de todas as coisas, o caminho não vai se revelar. Você está entendendo onde está o nó do negócio? Eu vou te falar, querido, da minha parte, o caminho ainda não se revelou na minha vida, porque ainda tem muitas coisas que eu preciso desprender e entregar e renunciar. Sabe? O que tem te prendido na superfície? Imagino que família é algo que prende muito. Abraão, ele só conseguiu ir para longe depois que seu pai Terá morreu. E ele só atrasou o cumprimento da promessa.
Ele nunca soube o caminho antes dele se desprender daquilo que, sabe? O Senhor te chama hoje aqui nessa noite para você desprender. Tem coisa que te prende ainda no seu passado. E sabe, eu não estou falando de pecado, mas é coisa que você ama demais e não consegue renunciar. Não consegue renunciar, não é pecado. Não estou aqui para falar do pecado nessa noite. Porque pecado é beabá que a gente sabe que a gente tem que abandonar. Mas o Senhor é aquele Deus que Ele não tem onde repousar a cabeça. E muitas vezes a gente tem medo de a gente deixar tudo e seguir a Cristo, porque a gente também não vai ter onde repousar a cabeça. Mas quando a gente ama o Senhor, a gente entende que estando debaixo da cobertura dEle é o local mais seguro do mundo. Porque se o Senhor não guardar, vã trabalham os sentinelas. É o Senhor quem nos guarda o tempo todo. Então por isso, querido, feche seus olhos aí no seu lugar. E peça para o Senhor te revelar o que te prende ainda. O que te prende de se entregar por inteiro. O que te impede de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu vou mais fundo, querido. Isso pode ser até uma discussão teológica. Mas nesse texto diz que aquele que não é discípulo, ele não tem o reino dos céus. Será que nós somos verdadeiramente salvos? Será que nós amamos a Cristo? A gente fala que Ele é o Senhor da nossa vida. Mas desde que a gente continue na nossa casa, desde que minha família continue aqui comigo, desde que eu não sofra perseguição, porque essas são as minhas zonas de conforto. Essas coisas me fazem muito bem e aí eu consigo só adorar tranquilamente, porque eu tenho uma cama aqui, ó. O Senhor quer te tirar dessa cama, querido. Ele puxa o colchão e fala assim, ó, você deita em mim, você não deita em outra coisa. Eu sou aquele que provê em todo o tempo. Eu sou aquele que vai te dar descanso em todo o tempo. Por causa da sua família você não consegue me adorar? Abandona a sua família. Por causa do seu emprego você não consegue me adorar? Abandone esse emprego. O que é em primeiro lugar? O que é o mais importante? Eu falei que você não ia gostar dessa palavra. O Evangelho não é um Evangelho apenas da graça. A graça é o que foi derramado por toda a renúncia de Cristo. Mas para você receber essa graça, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Negue a si mesmo. Quando eu estava falando do anel, o anel de Jesus, me veio também na mente a história do filho pródigo. O filho pródigo foi aquele filho que ele tinha um anel no dedo. Porque os filhos têm um anel no dedo. Os filhos têm uma sandália. Os escravos não usam sandálias. Os filhos têm uma túnica. E aquele filho se sentiu no direito de pedir a herança para o seu pai e seguir o caminho dele. Assim, me dá aí o que é meu. Existe herança, por acaso, depois com o pai vivo? Existe? Pois é, esse menino já está meio doido já. Ele pediu a herança com o pai vivo e o pai foi o quê? E deu. Essa é uma parábola, queridos. E esse jovem, ele gasta todo esse dinheiro que o pai dele deu nas coisas da vida. Em mulheres, em prazeres, em festas. E ele torra tudo rapidamente, até o momento que ele vê sem dinheiro e ele começa a passar fome. E a palavra diz que ele pensa e fala assim, eu vou pedir para o meu pai, eu vou voltar para ele, eu vou pedir para eu trabalhar para ele. Porque eu lembro que ele era muito generoso com os servos dele. Então ele volta. E qual que é a postura do pai quando ele volta? Ele está de braços abertos para receber esse filho. O filho percebeu ali na dor de que não tinha nem mais o que renunciar. Ele não tinha mais nada, ele só tinha os braços do pai para correr.
E quando esse filho chega no pai, o pai está o quê? De longe, esperando. E ele vê aquele filho. E ele já sabe que o filho está vindo. Ele já começa a preparar o que? Um banquete. Porque filho não deixa de ser filho. Quando o filho chega ao pai, ele faz o quê? Ele dá um anel. E sabe, esse anel que ele ganha é um anel de filho. Naquela época existia um costume das famílias usarem um anel com o brasão da família. Esses anéis também se usavam, os reis usavam, né? Passava aí de reinado para reinado, que simbolizava, eles usavam nesse dedo aqui, simbolizava uma autoridade. Os anéis, eles sempre têm um significado muito especial. E quando esse pai, ele entrega de novo o anel para o filho, ele está dizendo o quê? A herança é tua. Ué, mas ele não gastou a herança, a parte dele da herança? Cara, tudo que é do pai é seu. E quando ele entrega o anel para ele, ele entrega a autoridade que um membro daquela família tinha. A autoridade para fazer negócios, a autoridade para gastar o dinheiro do pai, a autoridade de ser como o filho do pai. O pai também dá sandálias para aquele filho. E ele fala assim, você veio como servo? Não, você é filho. Filho usa sandália. É graça. É isso que acontece conosco, querido. O Senhor, Ele nos derrama a autoridade dos céus. Ele nos dá uma sandália. Porque nós somos filhos, nós não somos escravos. E Ele nos coloca uma túnica. Mas a gente tem acesso a essas autoridades quando a gente nega a nós mesmos. Quando a gente entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o caminho se revela quando a gente obedece os mandamentos dele. Então, querido, para de patinar igual eu. Para, em nome de Jesus. Vamos juntos, amém? Viver uma vida de total entrega para o Senhor. Total entrega para o Senhor. Fala assim, Deus, eu não estou querendo brincar de ser crente. Sabe, eu assisti alguns vídeos acerca da Coreia do Norte, nesses dias. E eu compartilhei com a Rê, o Pedro assistiu alguns vídeos comigo, compartilhei com meu pai, com a minha mãe. Todo mundo que foi falando, o negócio foi saindo assim. Eu estava chocada, fiquei chocada com aquilo. Para vocês terem noção, não existe internet lá. Existe um canal de televisão. Lá não pode ter religião, eles não podem ter nenhuma religião. Aquele que for pego com uma Bíblia sequer, mesmo que seja piquititica, ele é preso, ele é forçado em trabalho escravo, e a sua família também. Existem milhares e milhares de norte-coreanos fugindo do país. E é um local muito difícil de se fugir. E aí eu assisti um vídeo, inclusive, de uma fuga. De um grupo, onde tinha uma idosa, criança. A idosa disse que ela queria se matar, porque é tão difícil. 36 horas numa das fronteiras que eles tinham que atravessar. E a gente não tem noção do que é viver num país comunista como esse. E aí a gente brinca com a nossa liberdade. A gente não tem noção do que é uma mãe sequer falar para o próprio filho que ela é cristã, por medo do próprio filho ter uma vida na cadeia, preso de trabalho forçado. Eu lembro que eu contei para minha mãe, eu falei, mãe, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela, você tá louca? Mãe, né? Você tem que ter amor à vida. Tem que ter amor à vida. Você falou para mim no almoço, na sexta-feira. Tem que ter amor à vida, não é assim não. Que faz as coisas, os caras vão atrás de você. Eu falei para o Pedro, a gente tem que evangelizar os hackers da Europa, para os hackers hackearem o único canal de televisão que tem, a gente, pá, Cristo lá, Cristo. O povo tem que saber, gente, eles nunca escutam, muitos, são 26 milhões de pessoas, que muito provavelmente nunca escutaram a palavra Jesus Cristo. Você tem noção? Eu assisti uma reportagem que o cara perguntou assim, você já ouviu falar no Facebook? Aí o guia, no quê?
o guia de turismo. Porque lá não entra nada. Não entra. Totalmente fechado. Tudo que entra é totalmente clandestino. A população de 10 pessoas, 4 estão morrendo de fome. Para um líder lá de dinastia comunista que está há 70 anos no poder. Enfim, querido, eu quero aguçar a sua curiosidade para você ter um pouco de entendimento do que está acontecendo no mundo inteiro. Tá assim, para explodir uma terceira guerra mundial entre justamente Coreia do Norte, que é um país desse tamanho, 2 vezes o tamanho de São Paulo, mas é a maior quarta potência balística do mundo. E o que a gente está fazendo? Ai, a gente é muito tranquilo, brasileiro é muito de boa. A gente está com as portas abertas aqui e com um monte de cadeira vazia. Porque a gente tem liberdade. Uma igreja clandestina na Coreia do Norte não tem um lugar para sentar mais. Porque eles têm tanta sede. Eles têm tanto entendimento de que Cristo é o caminho. Que Cristo é o caminho. E que na nossa liberdade aqui a gente tem vários caminhos. E a gente não segue o caminho que a gente diz muitas vezes que segue. Por isso, querido, eu queria que você refletisse sobre isso que eu deixei para você nessa noite. Abram as passagens. Eu vou mandar o vídeo do Steve Lawson. É pesado. Eu assisti assim, fazendo assim, Aí depois eu fui estudar, preparei a palavra toda e falei, nossa, vou voltar naquele vídeo lá. Aí eu escutei de novo e falei assim, é mesmo, isso aí mesmo. Eita, mesmo. É treta. Vamos parar de brincar de ser crentes, amém? Fica aí de pé no seu lugar. E quando eu estava escutando a pregação do Brunão, o que mais me marcou foi justamente que a promessa não é algo que a gente persegue. Porque a palavra do Senhor diz assim, que vos te darei as nações por herança. Então a promessa, ela não é um alvo, ela é a herança. É aquilo que o Senhor vai te dar, se você seguir no caminho que é Cristo. Isso para mim foi arrebatador. Você pode falar assim, mas é tão simples. Mas a palavra do Senhor, ela é simples mesmo. E ela vai continuar sendo simples. A gente nunca vai trazer, dificilmente alguém vai trazer uma super revelação. Mas, querido, cada vez a gente está num ponto diferente de ser terra fértil. E às vezes a gente está recebendo uma semente e as outras foram para outras pessoas. E outro dia a gente vai receber uma semente nova. E eu creio que essa semente foi plantada em mim através daquele vídeo nessa manhã. E desse sonho, do que eu estava pensando desde ontem. E eu lembro até agora me perguntando assim, quanto o evangelho te custa? Eu não tenho palavras para responder isso. Quanto o evangelho me custa? O evangelho não é algo que a gente possa dar um dinheiro para comprar. Por isso, feche seus olhos. E se coloca diante do Senhor. Coloque o seu tudo diante do Senhor. O que o Senhor te pede nessa noite é para que você deposite o seu tudo no tudo que o Senhor é. Para que o seu todo seja transformado. Para que o seu todo seja a pura revelação da glória de Deus. Como diz Jesus, e neles eu me revelarei. Por isso, deixa ser renovado nesse momento.
Deixa ser transformado. Deixa ser confrontado. Mesmo, querido, que se você não concorde com essa palavra, peça para o Espírito Santo: Senhor, se tem algo de proveitoso nessa palavra, me mostra. Se tem algo que eu possa receber, guardar e ser alguém mais próximo de Ti, me mostra. Abre os meus olhos. Ô Espírito Santo, que a gente possa ter seriedade, Senhor, no nosso trabalho. Seriedade, Senhor, nas Suas coisas. Que a gente entenda, Senhor, que quando o Senhor nos recrutou para um chamado maior, toda a nossa vida ficou para trás. Toda a nossa vida ficou para trás. Não existe nada que seja mais importante do que o Evangelho de Cristo. Não existe nada que seja mais importante do que a Tua presença, Senhor. Não existe nada que seja mais importante do que seguir a Jesus Cristo. Tu és, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E, Senhor, o nosso desejo é sim um dia olhar para o Pai, chegar ao Pai. E, Senhor, nós entendemos que o Senhor é esse caminho. E, Pai, o que eu mais vejo, Senhor, aqui, pelo menos aqui no Brasil, Senhor, onde tem uma nação gigantesca evangélica, Pai. É uma nação gigantesca de evangélicos, onde o Senhor não trabalha no meio deles, onde não existem as curas, onde não existem milagres. E eu entendo, Senhor, que essas coisas não existem porque essas pessoas não estão seguindo o caminho. Porque a Tua palavra disse que se seguirem o caminho, eu me revelarei neles. Coisas maiores nós faríamos. Isso não é uma promessa para um ou dois, isso é promessa para todos. Por isso, Pai, nos endireita, Senhor. Mói mesmo. Mói, Senhor. Começa a nos chacoalhar por dentro, Senhor. Não nos deixa acomodados. Mesmo, Senhor, que pessoas nos chamem de loucos, Pai. Vocês são todos uns fanáticos. Eu sou mesmo fanática por Cristo. Porque Ele é fanático por mim. Ele foi ao ponto de morrer na cruz por mim. Ele não estava preocupado com mais nada além de mim. Além dos seus filhos. Além da salvação da raça humana. Por isso não é nada mais justo de eu entregar a minha vida. E quando eu falo entregar a minha vida, é entregar a vida. Aquele que perder a vida por amor de mim, acha lá. Mas aquele que negar a sua vida, a perderá. Espírito Santo de Deus, revela aqui nesse lugar, Pai, a Tua presença. Revela, Senhor, nas nossas vidas o Teu amor, o entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos confronta, Senhor, para que no nosso dia a dia, Pai, a gente tenha um relacionamento contigo, uma aliança real contigo. Uma aliança mais forte do que a aliança que nós temos com os nossos cônjuges, Senhor. Que a gente sinta, Senhor, saudade da Tua presença. Que a gente não precise ficar insistindo para que os irmãos leiam a Bíblia. Porque é natural. É natural. Que seja natural, Senhor. Pai, tudo que eu sei que o Senhor não quer é que a gente tenha um relacionamento forçado contigo. Por isso, Pai, revela o Teu amor, Senhor. Que seja, Pai, arrebatador. Que seja de uma forma que a gente não consiga negar. Esse momento, querido, de renúncia é um momento muito difícil. Onde você faz escolhas de coisas, você faz escolha de pessoas. Você faz escolhas por amor a Cristo, por ter a revelação de quem é Cristo.
Mas depois que você escolhe ter a revelação de Cristo, o Senhor diz que Ele derrama a paz dEle, que o mundo não compreende, que o mundo nunca vai poder entender. Então eu vejo como se fosse como um videogame, o poderoso chefão lá que você tem que passar daquilo para vencer o jogo. E esse é o momento de vencer o jogo. É que quando você nega totalmente a sua vida por amor a Cristo e você se entrega totalmente a Cristo. Esse é o evangelho por qual nós vivemos. Esse é o evangelho por qual nós temos uma igreja como essa. É por causa desse evangelho que nós estamos aqui. E se a gente não ter essa base, isso que é primordial, nada vai poder ser construído nas nossas vidas. Porque a gente não tem um alicerce. Coragem, querida. Coragem, coragem. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou aqui conosco nessa noite. Que essa palavra, Senhor, frutifique a 100 por 1, Pai. Que nós, Senhor, tenhamos sonhos. Tenhamos, Senhor, visões. Que nós, Senhor, tenhamos prazer em te servir na tua casa. Que nós, Senhor, tenhamos curiosidade de quem o Senhor é. Que nós, Senhor, queiramos andar no caminho mais do que qualquer outro caminho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Amém. Amém.